Tá bom. Então, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dimitri pelo convite e parabenizar a organização do evento. Bom, eu queria falar, na verdade, sobre três coisas, então vou fazer o meu melhor para ser bastante objetivo, falar dos desafios intrínsecos e extrínsecos, né, na pesquisa científica, falar sobre a Covid e outros desafios de escala global que a ciência possa ajudar, tá bom? Então, eu vou fazer uma motivação partindo do ponto de vista dos gastos em pesquisa científica, como os países têm encarado essa proposta de fazer ciência de fronteira, né, como o Instituto vem fazendo e como foi o tema de várias pessoas. Vou precisar definir brevemente o que é ciência para a nossa apresentação, alguns atributos, falar dos desafios, né? Vou falar de um caso específico, que é o caso do momento, que é a Covid, e falar de outros problemas em escala global que a gente pode ter uma solução mediante o uso das pesquisas científicas. E vou concluir com a minha leitura da missão do Instituto, né? E os parabéns. Então, vamos lá. Parece que vai exorbitar, parece que é um tema alienígena ao que eu vou falar. Eu começo mostrando para vocês uma distribuição, né, da participação do PIB, né, por região, por país, ou seja, de toda a riqueza produzida no mundo, onde é que está concentrada, né? Você vê aqui que tem uma boa parcela na América do Norte, liderada pelos Estados Unidos, tem a grande parcela na China, na Ásia, liderada pela China, aqui na Europa você tem a Alemanha, o Brasil vem aqui. Esse gráfico é de 2018, o Brasil tem 2,6%, né, do PIB mundial. Eu queria atentar para o fato da África aqui, que embora tenha 15% da população do mundo, mais ou menos, tem aqui nesse gráfico 1% do PIB global. A pergunta é, sempre foi assim? Sempre, né? A riqueza sempre ficou concentrada na mão de alguns, desde a época dos impérios, né? Esse gráfico mostra aí uma evolução milenar dessa distribuição do PIB, né? Da participação do PIB. Aqui você vê a China em verde, a União, a Europa Ocidental, a Índia, né? Dá para você ver aqui o declínio, né? E o ressurgimento da China. Aqui é 2030, uma projeção, né? Que a China será a maior potência. Você vê um declínio da Europa e dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra. Bom, o que nos interessa aqui é analisar os gastos em pesquisa científica, né? Eu vou comentar mais detalhadamente na frente, mas você vê um crescimento aqui, né? Uma política de investimento, né? Linear aqui dos Estados Unidos, né? Aumentar os seus gastos em pesquisa a cada ano, numa escala de centenas de bilhões de dólares, né? Se a gente fosse colocar o Brasil, infelizmente o Brasil é uma flutuação aqui em torno do zero, né? Mas eu queria chamar a atenção para a China, né? A China vem demonstrando nas últimas décadas um gasto exponencial e, se não passou, está muito próximo de passar os Estados Unidos. Aqui vê também a União Europeia como um todo, destaque aqui também para o Japão e a Alemanha, né, que dos 450 bilhões investidos na União Europeia, a gente tem uma concentração aqui de 1/3, mais ou menos, pela Alemanha, né? Então, como é que a gente pode medir, né, esse gasto, a relação do gasto, dessa política, né? Você precisa ter, como os países demonstram, uma estratégia de Estado de investimento em pesquisa, não uma estratégia de governo, como o professor Álvaro falou na palestra inicial, ou seja, você tem que ser independente do governo atual, você tem que ter um projeto de país bem definido onde você quer chegar. E você pode medir com o número de prêmios Nobel aqui, certo? Então, os Estados Unidos 250, o Reino Unido em torno de 100, a Alemanha 100, né? Eu quero destacar a China aqui, ó, que embora tenha investido uma quantia robusta de dólares, de bilhões de dólares, ela ainda está aqui com a participação modesta. Isso para dizer que os investimentos precisam ser sustentados e precisam ser de longo prazo, tá certo? Não é de uma hora para outra que você vai, digamos assim, prevalecer na ciência de fronteira.
Bom, aqui é outra visão desse mesmo gráfico, aqui é só na década, né, de 2007 a 2016, onde a pessoa nasceu, aqui na esquerda, e onde ela trabalhava quando ela ganhou, eventualmente, o prêmio Nobel. Né? A maioria trabalhava nos Estados Unidos, né? A maioria são americanos que trabalhavam nos Estados Unidos, tem muitos japoneses que trabalhavam nos Estados Unidos, do Reino Unido que trabalhava nos Estados Unidos, enfim. Os Estados Unidos demonstram ter realmente as melhores instalações, o melhor ambiente para se fazer pesquisa de fronteira, né? Então, vocês podem estar perguntando onde é que está o Brasil. O Brasil entrou aqui nesse cenário, né, voltou ao cenário das potências econômicas em 2008, tem uma projeção em 2024. Né? Então, quer dizer, se a gente tiver uma política de Estado de investimento em ciência, o Brasil pode chegar a acompanhar essas lideranças globais. Bom, eu preciso dizer o que é ciência. Né? Então, para mim, para a palestra aqui de hoje, a professora Gabriela já falou em alguns momentos, a gente precisa entender que é o esforço para aumentar o conhecimento humano, tá certo? Ciência, do latim, conhecimento, né? A ciência é uma construção colaborativa, né? É bom, usando as palavras da Gabriela, não é competitiva, é colaborativa, né? E não é feito de qualquer modo, existe um método científico, não é por tentativa e erro que você vai aumentar o conhecimento. A ciência moderna faz uso do método científico. E ela tem a sua velocidade natural, ela é não linear, a gente não pode dar à ciência um objetivo, porque a finalidade da ciência imediata é expandir o conhecimento. Se você tentar, por exemplo, eu quero uma vacina amanhã, não é assim que acontece. Eu quero um tratamento eficaz amanhã, como a gente está vendo, não é assim que acontece. Aqui você tem vários cientistas, né? Aqui falando dos físicos, né? Isaac Newton, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, enfim, como a própria Gabriela falou, eles estão, alguns deles separados por centenas, né, de anos. Então, eu vou dar uma notícia que pode ser triste para todos. As grandes mudanças, né, as mudanças disruptivas, os grandes avanços da ciência, ele pode ser feito por uma pessoa que sequer nasceu ainda. Ou seja, a ciência tem o seu caminho natural, precisa ser vista no longo prazo. Como foi falado, né, você tem essa ciência de base, essa ciência empírica, que usa o método científico, né, ou seja, você tem as suas hipóteses, você testar as suas hipóteses a exaustão, para no final, né, se aquela hipótese prevalecer, você tem uma teoria científica. Ela difere da ciência aplicada. Essa ciência empírica, essa ciência de base, ela difere da ciência aplicada, que é a parte da ciência que faz uso dessas pesquisas científicas para suprir necessidades humanas específicas, né? Tal qual a vacina que eu falei. Bom, eu vou deixar 3 reflexões aqui, porque eu vou entrar no desafio do momento, que é a Covid. Então, pode ser que a plateia seja muito heterogênea, não quer ver um monte de equação, pensa nisso aqui. A ciência continua direcionando os avanços tecnológicos ou é o oposto? Né? Ou seja, a gente está aqui, tal qual a gente viu no passado, a pesquisa científica produzir avanços sobre as necessidades humanas, né, resolver alguns problemas, ou será que está concentrado, né, em avanços tecnológicos liderados por empresas? A gente vai voltar a tocar nesse ponto adiante, né? A outra reflexão é se é interessante para a humanidade, né? Se a gente vai usar, se a gente garante que usa a ciência para o bem, estando ela concentrada em alguns agentes ou países, né? A gente pode refletir, inclusive, se são países que têm algumas tecnologias de ponta, que dominam técnicas de ciência de fronteira, tá certo? Então, como o professor Churano falou ontem, né, ficou muito claro que a gente precisa de aplicação de recursos. Como é que a gente vai fazer um LIGO aqui no Brasil? Como é que a gente vai detectar ondas gravitacionais no Brasil se a gente não tiver um investimento robusto e contínuo, né, um projeto de Estado de investimento de ciência, como os demais países que a gente mostrou têm feito, tá certo? Então, vai existir um conflito de interesses econômicos e interesses humanitários, né, ao redor da ciência. E eu falo que a ciência é lato sensu, né, a ciência é una, né, mas a gente vai distinguir, por momento, falar do ramo da física, né, então, fique bem claro que tudo que eu falar aqui pode ser estendido para outras áreas. Bom, então eu quero falar da Covid. Essa altura todo mundo já deve estar acostumado, mas eu vou fazer
uma pequena revisão, né? SARS-CoV-2 é o vírus, o novo coronavírus, identificado em 2019. Ele causa a doença conhecida como Covid-19, tá certo? É uma nova cepa, nunca antes vista, mas os coronavírus, eles são vírus que circulam entre animais, a gente já conhece há séculos, e eventualmente eles infectam humanos e inicia essa infecção humano-humano, tá certo? A Covid difere de uma gripe, né? Por quê? Porque a gente não tem uma vacina, não tem um tratamento específico que possa amenizar, e parece que ela tem uma transmissibilidade maior, certo? Pessoas assintomáticas também transmitem a doença, ao que tudo indica. Como ninguém tem uma imunidade prévia, todos nós somos suscetíveis à doença. É um perigo real, eu atualizei esses dados agora há pouco, a gente tem no mundo 20 milhões de casos confirmados, até agora 720 mil mortes. E outro problema da Covid, que ficou muito claro, é que talvez não seja, além da mortalidade, o percentual de infectados que precisa de tratamento em UTI é bastante alto. Então, ela pressiona o sistema de saúde. Eu vou trazer uma leitura também atual dos números do Brasil. Eu gosto de trazer a leitura da seguinte forma, né? Esse dado também eu peguei agora há pouco, atualizado, né? As fontes que eu não mencionei até agora, o Worldometer e Howmite, são dois sites que trazem esses números aí. Bom, até o momento a gente tinha confirmado que o Brasil teve 2 milhões e pouco mais de 2 milhões e 900 mil casos, né? Sendo que 2 milhões e 146 mil foram encerrados da seguinte forma: mais de 2 milhões se recuperaram, e infelizmente cerca de 99 mil pessoas sucumbiram à doença. 5%, esses 5% é com relação aos casos encerrados, porque nós temos quase 800 mil casos ativos ainda, que a gente não sabe ainda qual vai ser o outcome, né? Como é que ele vai ser encerrado. Mas a gente sabe que o Brasil tem hoje 8 mil pessoas, mais de 8 mil pessoas em estado crítico, e infelizmente algumas dessas pessoas elas vão falecer. Bom, como a gente vai falar em números, equações, eu gosto de dar essa vertente assim mais humana, né, do que significa isso, né, o equivalente comparado com os desastres da Chapecoense, de Brumadinho, né. Se você pensar que a gente já conta com mais de 200 casos de profissionais da saúde, seriam 3 aviões, né, como o da Chapecoense, só de profissionais da saúde. E hoje a gente completa 140 dias da 10ª morte, né, e nem os países como Itália e Espanha, eles reduziram drasticamente os seus números com 40, 50 dias depois da 10ª morte. Então, o país, infelizmente, lidera esse caso assombroso, né, da Covid. Bom, e você pode estar perguntando o que é que física e matemática tem a ver com isso. A gente usa modelos do tipo de compartimento. A gente pode pensar S como sendo a caixa, né, o compartimento das pessoas suscetíveis ao vírus, I das pessoas infectadas e transmitindo, que é melhor a gente chamar de infecciosos. E como é que você sai dessa caixa? Ou você recupera com a taxa gama, ou você, infelizmente, falece com a taxa delta, né? Então, vamos pensar assim, nesse modelo tipo CIRB, né? Como é que eu posso ver um perigo aqui? É o número de infecciosos aumentar sem controle, porque ele vai ser uma ameaça ao conjunto S, né? E pode prejudicar o sistema de saúde, enfim. A história a gente já está presenciando na própria pele. Como é que você interpreta? Qual é o problema aqui? Quando beta, a gente pode pensar numa taxa de vazão, né? Partículas saindo, se você quiser pensar como físico, né? Partículas saindo dessa fase para essa fase, uma vazão numa taxa beta, e se esse beta for maior que a soma desses outros dois, essa caixa aqui vai ser inflada, né? Vai aumentar o volume. Então, quando a razão entre beta dividido por gama mais delta for maior que 1, a gente tem um problema, essa caixa dos infecciosos está aumentando. Tá certo? Esse R0 é o número básico de reprodução que vai dizer para a gente o ímpeto, né, da propagação da doença. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar essa caixa aqui como sendo uma caixa só, tá bom? Então, imagina que a gente tem um S e R. O D está incluído aqui dentro do R, e esse delta está incorporado dentro do gama, para ver como é que o físico traz essa reflexão qualitativa para o mundo
quantitativo, né? Então, aqui, ó, a gente modela isso com equações de taxa. Para quem exorbita aí do tema, isso aqui é uma velocidade, né? Eu estou olhando como essa grandeza aumenta, né? Como o compartimento do S está sendo aumentado ou contraído, né? Então, aqui o que é que você tem? Aqui um sinal de menos indicando que ele só decresce, né? Ou seja, as pessoas vão se infectando e você está aqui desconsiderando a taxa de natalidade, né? Obviamente, mas o problema é a gente entender esse I, né? Vamos tentar entender aqui o que é que está acontecendo. Ele está aumentando do encontro do S com o I, e ele está sendo diminuído quando esse I, na verdade, ele torna-se uma pessoa que foi infectada, mas já está recuperada, tá bom? Bom, qual é a aproximação que a gente faz? Qual é o cenário que a gente analisa? Se isso vai crescer exponencialmente. Por quê? Porque o crescimento exponencial, ele é muito mais rápido do que o que a gente possa fazer no mundo real. Você não vai criar hospitais com velocidade exponencial. Você não vai conseguir criar leitos com uma velocidade exponencial. Então, é problemático. Aqui, o que é que acontece? No início da infecção, não tinha ninguém infectado no Brasil, por exemplo, chegou uma pessoa com vírus. Então, no começo da infecção, a gente pode dizer que o S era praticamente o tamanho da população do Brasil, ou seja, todo mundo estava suscetível à doença, ninguém estava sendo infectado, chegou essa pessoa. E o que é que você pode fazer aqui? A aproximação do S sobre o N aproximadamente igual a 1. O que é que acontece? Veja, aquele termo ali que estava dando um termo não linear, ele ficou linear, tá certo? E para quem conhece o cálculo, isso aqui é simplesmente uma solução exponencial, tá certo? O R é o nosso número básico de reprodução. Quando você acha o I, você consegue solucionar todas as outras equações, tá bem? Bom, a solução típica é, como eu falei, o S diminuindo, né? O número de infecciosos, não é infectados, né? Infecciosos, ele aumenta, né? Bom, quando chega nesse ponto, praticamente não tem mais ninguém para ele contaminar, basicamente ele diminui por saturação do número de pessoas suscetíveis. E aqui o recuperado só aumenta. O que você vê no noticiário é o número de infectados, não de infecciosos, né? Essa pessoa aqui foi infectada, mas ela não transmite mais, e a priori a gente aceita que ela não pode ser infectada novamente. Bom, eu tenho que voltar para março. Esse trabalho a gente fez em março, certo? Se dizia muito em março que o problema do Brasil ia ser solucionado tão somente pela nossa pirâmide populacional. O problema, o epicentro estava na Itália, na Espanha, e o pessoal dizia, não, ó, lá eles têm uma população concentrada nas idades do grupo de risco, por isso que eles estão sofrendo. O Brasil tem uma pirâmide achatada aí nas idades menores, e o Brasil, só a pirâmide populacional vai salvar o Brasil, né? Então, o que é que a gente fez? Então, vamos fazer um CIRD para cada faixa daquela, e depois a gente soma tudo e vê, a gente tem esses dados do IBGE, eu peguei esses dados do IBGE. Então, você tem como fazer por faixa, né, e depois somar. Então, vamos ver. A primeira pergunta que a gente queria responder era essa. A segunda pergunta, então, se eu colocar que a minha equação é essa, eu espero não assustar ninguém mais. Então, somente são 36 equações acopladas, né? A única diferença é que aqui eu coloco o G, que é essa medida governamental. Por exemplo, os governantes podem dizer, vamos fechar a escola, vamos fechar a universidade, e a gente consegue modelar isso só basicamente com dados do censo, né? Você pode ver quantas crianças de 0 até 10 está na escola. Então, se eu fechar a escola, quanto é que eu protegi aqui? Ou se eu deixar idosos, restringir só os idosos, né? Então, eu posso ir lá na minha pirâmide populacional, quantos idosos eu tenho, quantas pessoas acima de 60. Então, eu vou lá e protejo aqui o S. É uma forma da gente modelar. Então, aqui não vai assustar ninguém, eu espero. E aqui a gente fez outra coisa peculiar. Vamos tentar modelar a demanda por leitos de UTI, né? Por quê? Se a gente souber um percentual que precisa de atendimento, né, de UTI, a gente consegue resolver essa equação, porque o I a gente resolve tal qual eu mostrei nos primeiros slides. Esses dados aqui a gente tem, tá certo, de outros países, então como a gente calibra o modelo, a gente já tinha esses dados, e a nossa pergunta era, a outra pergunta que a gente queria resolver, no curto prazo, que é quando esses modelos funcionam, a gente consegue prever se a demanda por leito de UTI
ela vai romper o nosso limite? Bom, aí a equipe médica entrou em ação e nos ajudou. A gente não sabe dizer, até hoje a gente não sabe, o Ministério da Saúde ficou de divulgar o censo de leito e até hoje não divulgou, e a gente não tinha a taxa de ocupação, mas a gente podia fazer suposições, porque o número real de leitos de UTI a gente tinha usando a plataforma do DataSUS. Então a gente mostrou naquele momento, volta lá, no começo de abril que a gente estava, que em 20 dias, os estados mais afetados, vamos dizer, estados com ocupação de 85%, eles iam ser afetados. Até estados que tivessem uma situação confortável, eles poderiam ser sufocados. Né? Então, a gente testou vários cenários, e a gente concluiu que, olha, o modelo da gente mostra que só uma quarentena intensa vai impedir que a gente chegue num colapso, né? E, infelizmente, foi o que a gente chegou a presenciar em estados como Ceará e Pernambuco. Bom, para não dizer que eu falei só coisa ruim, tem coisa boa. Uma delas é essa evolução do R0. Ele tem diminuído no Brasil, está chegando perto do número ideal, ou seja, o nosso problema está menor. Eu tenho que agradecer aqui o professor Fidelis, por fazer esse gráfico para a gente, o professor Fidelis da UFAL. Mas, assim, o problema tem diminuído, né? O bicho está um pouco menor, nos assombra um pouco menos, mas a gente não pode fingir que acabou, né? Não é isso que está acontecendo. O que acontece é que a gente tem uma projeção ainda agora, não mais exponencial, mas uma projeção linear, e a gente não pode ficar assim indefinidamente, não é? Então, a gente vê claramente essa tendência linear no número de mortes, e como eu mostrei, né, no slide anterior, a gente tem uma projeção por volta de 3 milhões e 500 mil de infectados até o próximo final de semana, e cerca de 107 mil mortos, né? Então, assim, o nosso problema está menor, mas não acabou. A gente não pode fingir que o problema sumiu, porque o problema não vai sumir dessa forma. A gente aqui faz um comparativo para mostrar que o Brasil ele tem uma velocidade de crescimento bem mais acentuada que os Estados Unidos no momento, ainda que é o pior país no momento, né? Esses três aqui disputam quem vai ter realmente um número absoluto maior no fim da pandemia, né? E tudo indica que o Brasil vai passar os Estados Unidos em torno de 45 dias. Eu tenho que agradecer novamente ao professor Fidelis. Tá certo? Então, aqui eu concluo... Mas, querido, desculpa interromper, você tem 5 minutos, tá? Tá bom. Valeu, Jean. Então, bom, essa pequena contribuição que a gente deu, a gente sabe que os modelos são intrinsecamente errados, porque eles são aproximações, tá certo? Mas eles são úteis no curto prazo, tal qual a previsão do tempo. Você pode confiar na previsão do tempo para o final de semana, mas não para o final do ano, tá certo? Eles têm uma sensibilidade aos dados, né? Então, a limitação extrínseca ao modelo. Eles são tão bons quanto os dados que você fornece, né? Infelizmente, o Brasil tem uma posição de destaque, infelizmente, Brasil, Estados Unidos ainda vai terminar no topo desses números absolutos. Bom, ficou muito claro para o mundo, eu tenho que dizer que esse trabalho foi feito em março, né? Eu tenho que dizer que, naquele momento, a gente queria mostrar que nenhum governo vai conseguir minimizar os danos na economia e proteger o sistema de saúde ao mesmo tempo, né? E que os países que venceram essa batalha, né, eles fizeram quarentenas intensas e de prazo curto, né, um mês, e essa quarentena que a gente estava fazendo longa, mas frouxa, não ia servir de grande coisa. Bom, a lição é que a gente precisava agir de forma rápida, não é? Bom, esse trabalho teve uma equipe de físicos, eu, Samurai, o professor Rafael Chaves, a gente teve uma participação dos médicos aqui crucial. Nesse trabalho aqui, a nossa pequena contribuição, a gente cita trabalhos substancialmente melhores que o nosso, trabalhos incríveis, que modelou a Covid por cidade, né? Então, ou seja, se os governantes estivessem unidos com a diretriz, não faltaria trabalho de base, não faltaria substância, né, das pesquisas científicas para ajudar a resolver o problema, né? Vários trabalhos, né, nessa referência a gente cita. Também queria dizer que não é a nossa principal linha de pesquisa, a gente juntou força para resolver esse problema aqui. E eu queria falar dos problemas de escala global, né? Como eu falei, eu gosto muito dessa estrela dos países que usam a energia renovável, né? Então, na América Latina, o único país que praticamente usa 100%, produz a sua
energia com fontes renováveis é o Paraguai, né? E a África aqui tem vários países. Isso é interessantíssimo, porque esse é um próximo problema de escala global. A África é o país com maior crescimento populacional, então ela vai dobrar e talvez, né, ou triplicar nas próximas décadas, né? E eles têm direito ao progresso, né? Eles precisam, você não vai poder dizer assim, ó, você não pode construir porque você vai poluir, você não pode evoluir. Não, o mundo não pode dizer isso, e eles precisam, a gente precisa dar uma resposta, a ciência provavelmente vai dar uma grande resposta. O professor Rafael Chaves falou ontem que as empresas investem de uma forma absurda, né, nas tecnologias que são de interesse dessas empresas. Mas o problema aqui é justamente trazer aquelas reflexões, né? Quais são as tecnologias que estão na mão dessas empresas, né? Então, tudo que for, por exemplo, computação quântica, Big Data, possivelmente está na mão das empresas e não de um país, né? Então, quanto isso pode ser nocivo, né? Bom, eu queria mostrar aqui e falar da missão do Instituto, eu vou parar só um minutinho para falar da missão do Instituto, como ele se encaixa nesse gráfico. Esse gráfico é um gráfico de 2018 também, no eixo X ele mostra o percentual do PIB que é investido em ciência e tecnologia, em pesquisa e inovação, e aqui a popularidade naquele país, ou seja, o número de cientistas e engenheiros por cada milhão de habitantes. Bem, os países desenvolvidos têm uma tendência, claro, aqui, né, estão aqui nessa extremidade superior, o Brasil investe pouco menos de 1%, e onde é que entra o Instituto, né? Esse ambiente motivador, esse ambiente motivador, propenso a lapidar e produzir jovens cientistas, né, contribui diretamente nessa linha de popularizar a nossa ciência. Aqui também o Instituto contribui indiretamente, obviamente, aqui são os governantes que têm que dar essas diretrizes aqui. O Instituto pode ser um exemplo, dizendo, olha, são 10 anos hoje, a gente teve muito sucesso. Vocês precisam continuar nessa direção, precisa aumentar o investimento, e no futuro mais institutos, como o Instituto Internacional de Física, em mais áreas, né, tal qual a gente já tem um modelo de grande sucesso, como o INPA, tá bom? Então, eu queria dizer que é muito gratificante trabalhar e saber que o Instituto contribui bastante, né, com essa popularização, inclusive com medidas inclusivas, né, várias mulheres trabalhando no Instituto, e é importante. Bom, eu queria acabar essa apresentação mostrando um paradoxo brasileiro. O Brasil é o maior país com água de superfície do mundo, ele tem a soma dos Estados Unidos e da Rússia, né? E eu ouvi essa pergunta em 99, com o seguinte teor: cara, você não tem vergonha de saber que a gente nunca resolveu o problema da seca? E eu queria dizer que isso prova que o Brasil não tem, em muitas áreas, é evidente que o Brasil não tem projeto de Estado. E aqui não adianta culpar nenhum governo. Aqui é desde a embarcação de Cabral que a gente tem o problema da seca com o maior recurso de água do mundo e a gente não resolve. Então, esse livro é o livro Vidas Secas, de Graciliano, feito em 38, né, escrito em 38, que já abordava de maneira, digamos, alegórica o problema da seca, né? Então, eu queria, por fim, agradecer às agências de fomento, ao FAO e ao FRN, agradecer a hospitalidade, agradecer a todos que compõem o Instituto, das pessoas que diariamente nos recebem, né, desde a portaria até o professor Álvaro, o professor Silvio. É um ambiente extremamente motivador. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos quando eu fui para o Instituto, então não tem nada a desejar de infraestrutura, de ambiente de pesquisa, propenso a fazer pesquisa de fronteira, né? Então, eu queria agradecer a todos pela atenção. Obrigado. Obrigado, Asqueri, pela ótima palestra. A gente tem algumas perguntas aqui. A primeira é se, de acordo com seus modelos, se você acha que uma reabertura nesse momento é prematura. Já posso responder, né? Então, bom, veja, essa pergunta ela tem várias dimensões, né? Se você apresentar números absolutos, né, como eu falei,
ou você pode dizer que não, né? Se você mostra uma figura como essa, você pode dizer que sim. Bom, aí depende da realidade local, né? A gente trabalhou em conjunto em alguns trabalhos com o pessoal do comitê para ter critérios objetivos, né? E um desses critérios era a ocupação de leitos de UTI. Então, cada região tem que avaliar como é que está a ocupação de leito, né, por exemplo, e como é que está esse R. Esse R, essa curva é muito fácil de fazer, né? A gente fez para algumas cidades aqui do interior de Alagoas, e mostrando, olha, a galera queria saber, está crescendo, está diminuindo? O R é um bom indicativo. Ok. Tem uma segunda pergunta do Técio de Mello. Você poderia comentar mais a respeito de como as medidas de distanciamento social são refletidas nas equações? Quais parâmetros no modelo descrevem a adesão ao distanciamento? Bom, eu falei de forma breve, né? Eu queria chamar a atenção para o que a gente conseguiu verificar. Na realidade, tudo aqui está incluído, essas políticas de distanciamento que a gente implementou no nosso modelo, elas estão baseadas em você, digamos assim, proteger a parte suscetível, né? Então, se a gente queria fechar só a escola, a gente retirava, ia lá no site do IBGE, via quantas crianças a gente tinha na escola. Bom, se eu fechar as escolas, eu vou remover esse determinado número de pessoas, né? Então, basicamente, era isso que a gente fazia, né? E para fechamento de escola, inclusão, por exemplo, proteção do pessoal do grupo de risco. Então, isso daí era basicamente remover da nossa pirâmide populacional aquele quantitativo de pessoas. Tem uma pergunta parecida também do Edson Azano, que é como implementar os dados da COVID nesses modelos tipo CIR que você mostrou. Como que determina os parâmetros beta, gama e delta do modelo? Isso, bom, boa pergunta. Bom, como eu falei, eu precisava dessa pergunta para deixar mais completo. Naquele momento, o que é que a gente sabia? A gente tinha essa taxa, tinha dados robustos, né, para alfa e gama, certo? A gente tinha dados da China e da Itália até aquele momento. Então, o que é que a equipe médica conversou com a gente? Olha, na ausência de um tratamento, na ausência de uma vacina, é uma briga do sistema imunológico contra o vírus. Então, não tem como a gente fazer uma distinção a priorística do italiano médio, do chinês médio, do ponto de vista do sistema imunológico. A gente tem que acreditar que é comparável com o brasileiro médio. Então, a gente usou, né, esses parâmetros já de outros países, né? A única coisa que a gente fita para a realidade brasileira é o beta, certo? O beta vai variar de região para região. Então, a gente usa o best fitting, né, a curva que melhor fita os dados, para estimar quem é esse valor de beta, né? E daí você tira o R0.